Então, nós estamos no nosso 5º seminário, né? Naquele esquema, nós estamos fazendo nossos quebra-cabeça com paradigma, né? A gente vai para essa terceira etapa aqui. A gente esteve lá no tempo passado, da Idade Média, lá para trás, o tempo como pertencente a Deus, teve no Renascimento, e o paradigma agora justamente é pós-Einstein, com Einstein, pós-Einstein, né? E é o espaço-tempo. A primeira coisa que a gente tem que pensar é dimensão, né? Então, na verdade, temos uma dimensão, 2 dimensões o plano, 3 dimensões espacial, e aí a 4ª dimensão, nesse caso, não é espacial, é de tempo. Então, a gente tem 3 dimensões de espaço e uma de tempo. Mas vamos primeiro entender o que é dimensão de espaço, para até poder começar a tentar entender a entrada da dimensão de tempo. Então, vou passar um videozinho aqui e a gente vai depois discutir um pouco ele. Sejam bem-vindos a Planolândia, o mundo das 2 dimensões. Só para frente e para trás, esquerda e direita. Neste mundo, não existe para cima nem para baixo. Da perspectiva 2D deles, este meu dedo tridimensional se parece com isso. Olá, pequeno círculo. Não tenho medo. Quem falou? Onde você tá? Esta é a parte mais difícil de explicar. Eu estou em outra dimensão, outro espaço. Estou acima de você. Você é um fantasma? Oh, eu espero que não. Eu só tenho uma perspectiva diferente da sua. Posso ver as coisas de um jeito que você não pode. Ah, é? Tipo o quê? Bem, vamos lá. Você tem um cofre escondido na despensa. E lá dentro, você tem 12 moedas, um testamento e um passaporte. Como você sabia? Na terceira dimensão, eu posso ver dentro das coisas no seu mundo. Terceira dimensão? Você é um fantasma louco. Só existem 2. Olha. Se eu tivesse que tocar a parte de dentro da sua barriga, como eu faria isso? Ah, você teria que cortar a minha pele, senão é impossível. Para! Está pronto para mais? Mais o quê? Dimensões? Direções? Não. Sim, mas não tem mais. Tem? O que vai acontecer comigo? Vou me transformar em quê? Você tem que se transformar para saber. Tá bom. Excelente. Eu não sabia. Olá, bem-vindo! Se costuma ver filmes ou ler ficção, provavelmente já ouviu falar na 4ª dimensão. Ou até numa 5ª. E nessa altura deve ter achado que isso não passava de um devaneio literário. Pois, não é. Essas dimensões existem mesmo, pelo menos matematicamente. E neste episódio vou explicar isso mesmo com uma pequena história. Mas primeiro, o que são dimensões?
Quando viaja numa autoestrada e quer dizer a alguém onde está, normalmente basta indicar um número, o quilómetro. Ou seja, simplificando, podemos dizer que uma linha, por exemplo a nossa A1, tem apenas uma dimensão. Se estiver em alto mar e quiser localizar algum local na superfície terrestre, terá de indicar uma latitude e uma longitude. Por isso dizemos que uma superfície tem duas dimensões. Já se quiser especificar a localização de um avião, é normal precisar de 3 coordenadas: latitude, longitude e altitude. Estas 3 coordenadas determinam um ponto, num espaço a 3 dimensões. A dimensão é essencialmente o número de coordenadas que temos de indicar para especificar um ponto nesse espaço. Assim, de certa forma, um carro desloca-se ao longo de uma reta de uma dimensão, um barco ao longo de um plano de 2 dimensões e um avião num espaço tridimensional. Quando se fala de uma 4ª dimensão, normalmente tendemos a pensar nela como sendo uma dimensão de tempo. De facto, toda a teoria da relatividade de Einstein é baseada no chamado espaço-tempo de 4 dimensões. 3 dimensões espaciais, mais uma, o tempo. Contudo, se pensarmos em todas elas como dimensões espaciais, será que faz sentido um mundo a 4 dimensões? E se sim, o que é exatamente a 4ª dimensão? Para percebermos melhor esta questão, vamos imaginar um mundo só com 2 dimensões. Uma sociedade de seres que vivem apenas no plano. Vamos chamar-lhe Flatlands, ou mundo plano. Estas figuras vivem num mundo sem espessura. Nem sequer tem a espessura de um vidro. Este mundo não tem pura e simplesmente espessura. Para estes seres só existe esquerda, direita e cima e baixo. Ou seja, Flatland é mesmo um mundo a 2D. Um pouco como o Pac-Man, portanto. Do ponto de vista matemático, é fácil criar um mundo a 4 dimensões. Basta definir um espaço onde cada ponto é definido por 4 coordenadas. Contudo, tal como os seres de Flatland não conseguem imaginar o nosso mundo a 3 dimensões, nós também não conseguimos imaginar um mundo a 4 dimensões. Quando um ser desse mundo a 4 dimensões olha para nós, ele vê todo o contorno do nosso corpo, mas também o nosso interior. Flatland é um mundo dentro do nosso mundo. É apenas um dos planos do nosso mundo tridimensional. E se quisermos, podemos até atravessar o mundo deles. Repare, se eu passar esta bola pelo mundo de 2 dimensões, os habitantes não vão ver a bola toda. Eles começam por ver um ponto, e depois um círculo, e novamente um ponto. Ou seja, os flatlandianos apenas viram a parte da bola que intercepta o seu mundo, que no fundo é a secção da bola ao ser cortada pelo plano. Da mesma maneira, se um ser de 4 dimensões pegasse numa bola do seu mundo, uma bola que não conseguimos imaginar, mas que matematicamente faz sentido, chamada hiperesfera, e a fizesse passar pelo nosso mundo de 3 dimensões, começaríamos por ver um ponto, para depois vermos esse ponto aumentar, a transformar-se numa esfera e a desaparecer. De facto, tal como a secção de corte de uma bola é um círculo, a secção de corte tridimensional de uma hiperesfera é uma bola. Estava tão bom. Ué, tem, tem mais, mas isso para entender dimensões, eu acho minimamente é o que nos localiza no espaço. Então, se eu estou a tanto, e o tempo vai entrar, que também vai dizer em que tempo eu estou. Que posição no tempo eu estou. Quer dizer, aí a gente vai ver já isso do tempo. Então, as dimensões, justa a altura, mas só que nós somos seres que estamos presos a 3 dimensões. Altura, largura e profundidade. A gente não tem... Se a gente pudesse... se a gente fosse ser de 4 dimensões, a gente poderia pegar as coisas na geladeira sem precisar abrir a geladeira, porque a gente entraria pela 4ª dimensão. É o que ele diz lá, ele poderia tocar o interior do corpo do coisa, você veria o interior do corpo dele. Nós somos seres de 3, e da mesma maneira que um ser de 2 dimensões, por exemplo, uma formiga, não sei se a formiga, mas enfim, estou aqui pegando ela, por exemplo,
não consegue imaginar um mundo de 3 dimensões, não tem ideia do que é. Nós não conseguimos, não temos representação do mundo de 4 dimensões. A gente tem o que eles conseguem fazer pela sombra, eles imaginam os tetraedros, não sei o que, pelas dimensões, por sombras. Ô, Rodrigo mostrou o rostinho. Cadê o filhote? Tá lá. Então, o que eles conseguem fazer, assim, da mesma maneira que você pega um cubo, que é de 3 dimensões, põe uma projeção de luz no papel, ele vira um plano, eles conseguem imaginar o que seria uma projeção de 4, né, para projetar o cubo, que seria né, e assim por diante. Eles vão imaginando assim. Aí, enfim, não é minha área, nem sei como é que eles conseguem isso, mas existe, né? E aí tem essa discussão, se existe 4 dimensões mesmo, se não existe, mas hoje se sabe, a teoria das cordas traz, enfim, já se aceita, né, que há 11 dimensões, 10 de espaço e uma de tempo, pelo menos ser bem aceito isso, né? E já houve época de se pensar que tinha 21 dimensões, e aí vai, mas hoje é isso. E isso pode mudar, porque também toda hora está mudando tudo aí, né? Alguém perguntou, eu estou em casa, eu só estou terminando o lanche, já parei, ok. Deixa eu fechar aqui. Boa noite. Boa noite, Laerte. Tudo bem? Oi, Laerte. A Celi hoje não está, a Celi também não vem hoje, porque a Celi está viajando. E, enfim, então, alguma coisa aí queiram comentar, alguma coisa que queiram falar? Já vi que não. No próximo, acho que vai dar mais nó. Vamos lá. Vou compartilhar de novo. Aí é só para fazer um resumozinho do que temos aqui, ó. Então é isso, está vendo? Uma dimensão localiza o espaço, a outra 2 dimensões, uma dimensão um ponto, né? Aqui 2 aqui, como ele falou, o exemplo que ele traz, né? Muito interessante esse exemplo. Agora nós vamos entrar na questão da dimensão do tempo. Mas o que é o tempo? Em tese, o tempo ele é definido como uma sensação subjetiva de... Ai, meu Deus, esse negócio fica aqui em cima, é um saco. Peraí. É isso. Pois agora, depois disso, eu não vou mais abrir o PowerPoint, que eu vou entrar só em filme. O tempo é uma sensação subjetiva entre o antes e o depois. Antes, depois. A gente tem noção que o tempo existe por uma questão subjetiva. Tem uma coisa que acontece antes, uma coisa que acontece depois. Eu planto uma semente hoje, amanhã nasce uma árvore. Eu planto eu saio daqui do Rio, vou para São Paulo, então antes, a tal hora eu estava no Rio e vou chegar em São Paulo um tempo depois. E assim é a questão do tempo. Antes, depois. Essa é a nossa sensação de intervalo. Na verdade, é um instrumento, né? É uma medida a ser feita com qualquer instrumento capaz de realizar uma medição do intervalo entre o antes e o depois. Então, hoje, eu tirei aqui do pensar assim, o Wi-Fi. universo ele não tem um fim, né? Assim, a gente não pode falar de fim dele, porque, assim, fora dele existe o nada. E nada é muito difícil pra gente conceber o nada. A gente não entende o que é o nada. Inclusive, a gente não entende nem o que é o nada, a gente não entende o que é as 4 dimensões também. A gente sente as 4 dimensões, que a gente sente o tempo passar. A gente sabe, quando a gente fala de tempo, o que você pensa? Pensa no relógio passando, ou pensa numa pessoa envelhecendo. Isso é o tempo pra gente. Então, a gente sente o tempo, mas a gente não sabe o que é o tempo. A gente não consegue ver o tempo. E ele é uma dimensão. Então, assim, a gente não consegue nem conceber 4 dimensões e a gente não consegue conceber 0 dimensões. A gente está ali trabalhando nas 3 que a gente vive. Né? A gente consegue conceber uma, que é um ponto. A gente consegue conceber 2, né? Que é a reta. A gente consegue 3, que é o nosso mundo. Mas agora 4 a gente não consegue nem 0. O que a gente sabe sobre o tempo, assim, hoje?
Olha, o tempo, eu acho que assim, é uma das coisas mais difíceis da física, assim, porque a gente não consegue conceber muito bem ele. A gente sabe que ele é uma dimensão, então ele faz parte das dimensões, né, do espaço-tempo. Porque antes disso, antes de Einstein perceber, o que que era? Era três dimensões, que a gente está acostumado, e o tempo era absoluto. Então o tempo não importa se eu estou aqui, se eu estou em Andrômeda, se eu estou orbitando a Terra, não importa onde eu estou, do lado de um buraco negro, o tempo ia passar igual para todo mundo. O universo inteiro está passando o tempo da mesma forma. Só que aí chegou Einstein e o Einstein falou: não, o tempo passa de forma diferente dependendo da velocidade que você está e dependendo do campo gravitacional que você está. E o tempo é relativo, ele não é mais absoluto. E além disso, o tempo é uma dimensão. Então, o espaço-tempo ele é ligado. E então assim, a gente não tem muita ideia do que é o tempo. A gente sabe a seta do tempo, né? E isso é dado pela entropia, que vem da outra área de física. A gente sabe que o tempo passa para frente. Mas por que ele passa para frente? Não sabemos. Porque as outras dimensões, né? Por exemplo, frente e trás, você consegue ir para frente, você consegue ir para trás. Você consegue ir para cima, você consegue ir para baixo, consegue para um lado e para o outro. Mas por que a gente não pode ir para o passado? E sendo que as outras dimensões, você pode fazer isso e na dimensão do tempo não. O tempo é uma das coisas mais abstratas que tem dentro da física. A gente não sabe exatamente o que é o tempo. É até difícil assim, responder o que é o tempo. E a nossa ideia de tempo é muito limitada pelo Sol e pela Terra, né? Porque a gente sempre vai pensar em dias, a gente vai pensar em horas, a gente vai pensar em segundos. Uma variável, né? Número. É um número que foi definido pela forma como a gente está ali, vivendo em torno de, por exemplo, a Terra está orbitando o Sol, e aí cada um ano tá o aniversário da gente. Então eu tenho 26 anos, porque a Terra orbitou 26 vezes o Sol desde o momento que eu nasci. Mas o que é o tempo? Sem ser isso, como que você mede o tempo? Mas quando Einstein falou que o tempo é relativo, o que ele quis dizer exatamente com isso? Ele quis dizer que o tempo passa diferente. Então, isso é muito bem representado no filme Interestelar. Isso, no filme Interestelar, acho que é a melhor representação disso possível. Que perto de por exemplo, quando eles chegam lá na nave, né? Um cara fica na nave, né? Parado lá, um pouco mais longe do buraco negro. Aí tem um planeta entre essa nave e o buraco negro. E aí eles vão pro planeta, né? Que é o planeta de Miller. E aí eles ficam lá por 2 horas, se não me engano, né? E aí eles ficam lá por 2 horas. Só que aí, quando eles voltam pra nave, passou décadas ali. Então, quer dizer, pra eles que estavam ali no planeta, passou 2 horas. Eles nem envelheceram nem nada. Pro cara que tava na nave, passou décadas. E aqui na Terra passou mais tempo ainda. Então, até quando ele chega lá, né, na nave, ele recebe vídeo da filha. A filha já tá, assim, mais velha e tal. Porque passou muito tempo aqui na Terra. Ele até fica preocupado, né? Quanto tempo que passou? Quanto tempo que passou na Terra, tal, não sei o quê. Porque, assim, passou muito, muito tempo. Normal. E até curioso também, outra coisa dessa relatividade do tempo. É que, pra eu que tô de fora, se você chegasse na borda do buraco negro, eu ia te ver congelar. Porque, pra mim, o tempo congela na borda do buraco negro, por exemplo. Então, porque, pra mim, se eu for calcular as coisas como o meu referencial, na borda do buraco negro, o tempo é zero. Tipo, o tempo não passa. Enquanto, pra você que entrou lá, seu tempo tá passando normal, assim, tranquilo. Então, o tempo é relativo, dependendo de onde você olha. Para observatórios diferentes, o tempo passa de forma diferente. E isso também é verdade na relatividade restrita. Que quanto mais rápido você tiver, mais lentamente o tempo passa. Então, para o fóton, por exemplo, o tempo não passa. O tempo é zero. Ele não sente, para ele a vida dele é instantânea. Tipo assim, tanto que, por exemplo, a luz que foi emitida dali e veio na mesa, é claro, a gente não ia nem pra gente ia ter, porque a luz é tão rápida que a gente não ia conseguir, mas a gente sabe que o fóton vem dali até aqui. Pro fóton, ele nasceu e morreu ao mesmo tempo, basicamente, porque o tempo não passou para ele. O tempo para ele é zero. Tipo, ele não tem a noção, a gente não pode, nem consegue falar de tempo quando a gente fala da velocidade do fóton. Cara, que loucura isso. É uma loucura. Sim. A gente tá em outro. Por exemplo, eu tô aqui, mas eu posso estar aqui também. Só que isso aqui é uma diferença. E pro tempo também. O tempo é uma dimensão. Independendo do ponto que você tá no universo, ele é relativo. Então ele vai passar de forma diferente.
Isso é uma das coisas mais fantásticas que existe, né? Eu não consigo ainda entender isso direito, Também não. sabe? Mas não tem o que entender. É. É praticamente impossível entender. Isso foge à nossa capacidade de entendimento. Você também. Ela que é uma astrofísica, né? Beatriz falou que é difícil explicar, que é difícil entender. Eu me senti um pouco normal, então, a hora que ela falou isso, que eu falei, se ela que manja do Paranauê não está sabendo, imagina Se é a nós área de aqui, né? estudo dela e ela mesmo diz um negócio desse, imagina a gente. É. Hoje se É diz que tudo. Hoje se diz que não existe passado, presente e futuro. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? Existem abordagens que falam isso. E essa questão do tempo, não sei por que me veio à mente que do tempo não passar, aquele filme que alguns devem ter assistido, O Retrato de Dorian Gray, que o tempo ele conseguiu que o tempo não passasse para ele e o tempo passava no quadro. Então ele se manteve jovem durante muitos anos e o quadro envelhecia. Alguém, não sei se alguém assistiu esse filme. Não. Mas veja, Eu li o livro, li o livro. mas veja, É o muito tempo passou com referenciais diferentes. É porque ele não queria envelhecer, ele tinha o vício da vaidade, então ele se achava um homem muito bonito, muito exuberante, não queria que o tempo passasse. Então ele fez um acordo com uma coisa do mal assim, para que o tempo não passasse para ele se mantivesse sempre jovem. Aí quem envelhecia era um quadro imenso que ele tinha na sala, o quadro envelhecia, a foto dele envelhecia, mas ele não. É muito interessante. É um clássico, né? O Retrato de Dorian Gray. É um clássico. É de Oscar Wilde. Eu li o livro, é muito bom, cheio de Também detalhes, li o livro, muito interessante. vi o filme também já. Filme também, é. E ele, então, ele morre assim num arrependimento imenso de ter feito esse pacto, porque o sofrimento dele, aí ele queria já parar com isso, mas não conseguia. Ele sempre, cada vez mais jovem, jovem, jovem. Aí um dia ele vai lá e corta o retrato com faca, de tanta raiva que ele corta o retrato, aí aquele craquelamento da pele todo se volta em cima dele, assim. Aí ele fica velho, 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 velho. Pois é, mas isso é uma ficção bem interessante, mas isso que a gente está falando aqui não é ficção, é a Não, realidade. eu sei, mas é assim uma metáfora. Mas parece ficção, É uma parece ficção, é incrível. Se eu ouvir a pessoa falando, parece ficção. Parece. E vou lhe dizer mais, é porque é desprezível no nosso mundo, mas, por exemplo, quem mora, quem mora em São Paulo, que é mais alto, né? O tempo passa diferente de quem mora no nível do mar. Mas é desprezível, são frações, 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 milésimos. Então não se leva em conta isso, né? Mas a relatividade do tempo está presente o tempo todo, né? Agora, o que é isso? Como é que isso acontece? Isso é comprovado, isso não é uma ficção no sentido, isso foi comprovado. Se não for, o GPS, do jeito que nós temos hoje, que localiza com precisão o local do carro, se não levar em conta a relatividade do tempo-espaço, não vai localizar, ele usa dessa coisa toda, porque é diferente. Então, é muito interessante isso. Então, a internet pode ser considerada também? Não, a internet não tem a velocidade... Não, aí não. A milionésima de segundo, ela não, porque ela está sendo transmitida, a internet vai à velocidade da luz, ela chega a você, como ela chega a você, tem um tempo desprezível aí, mas não sei se chega, a gente pode dizer relatividade nesse caso. Aí, sinceramente, foge o meu conhecimento. O que me fez entender justamente eu acho que eu consegui chegar perto do que seria essa relatividade do tempo e espaço, que o espaço também modifica. Por incrível que pareça, foi estudando o inconsciente.
Por isso é que eu fiquei com esse negócio assim de, gente, isso aí tem alguma coisa, mas qual é o gancho? E eu fiquei anos buscando o gancho, até que quando eu achei, fiz, que a gente vai ver, depois que passar essas duas... Hoje não vai, a gente não vai acabar isso. Provavelmente será hoje, semana que vem, o próximo eu já vou entrar com o meu inconsciente relativístico. Então... É um sonho, né, Bia? Sim, foi exatamente um sonho, exatamente. Por isso que eu dei os sonhos antes. Esse sonho é uma história imensa, e às vezes aquele sonho todo Mas você tem que mostrar, mas você tem que... Pois é, ali eu via que tinha, mas como é que eu ia construir uma teoria para mostrar que isso tinha... que ali tinha uma relatividade do tempo? Podia ser deformado por milhões de causas e não por uma, como o Freud dizia, podia ser deformado por uma censura. E eu digo que não, ele é deformado porque ele está em outra dimensão de espaço-tempo. Só isso. É o que a gente vai ver quando chegar lá, entendeu? Bom, eu vou passar... Além do cosmos, o tempo. Era uma vez... uma frase mágica no começo de uma boa história. Mas qual é a história do tempo? As pessoas dizem que o tempo voa, que tempo é dinheiro, que desperdiçamos tempo, que matamos tempo, que tentamos economizar tempo. Mas o que sabemos de verdade sobre o tempo? Como este rio, o tempo parece fluir interminavelmente de um momento a outro. E o fluxo do tempo parece seguir sempre uma direção, o futuro. Mas isso pode não estar certo. Então, como começamos a desvendar um mistério tão profundo e efêmero como o tempo? Medir é um caminho. Usando relógios de todas as formas, tamanhos e tipos, medimos o tempo há milhares de anos, com cada vez mais precisão. Podemos dizer que o primeiro relógio girava só uma vez por dia. Era a Terra em rotação. Da rotação do planeta em seu próprio eixo, a órbita anual em volta do Sol, sempre usamos o movimento previsível e consistente da Terra para medir o tempo. Estamos sempre procurando coisas que se repetem, e essa repetição, esse ciclo de coisas, forma um relógio. O tempo nada mais é do que um processo repetitivo. Ao medir o movimento da Terra com o relógio de Sol, dividimos o dia em horas. A Terra faz uma volta completa em torno de seu próprio eixo uma vez por dia, e marcamos os dias observando o nascer e o pôr do sol. Mas o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, no Colorado, é onde você deve ir se quiser saber de verdade que horas são. Esta é a hora oficial dos Estados Unidos. Não é possível ser mais preciso do que isso. Aqui, eles medem o tempo com uma precisão espantosa, usando um dos menores objetos do universo, um átomo de um metal raro chamado césio. Os átomos têm uma frequência natural, e tudo que vibra, que tem um movimento repetitivo, pode ser um relógio. A frequência com que o átomo do césio oscila é a medida de tempo oficial do mundo. Quando um átomo de césio é bombardeado com energia, ele vibra, ou oscila, emitindo pulsos de luz mais de 9 bilhões de vezes por segundo. Contamos as oscilações do átomo de césio, que oscila 9 bilhões, 192 milhões, 631 milhares e 770 de vezes por segundo. Toda vez que chegamos a esse número, um segundo se passou. Depois temos um segundo, depois outro, depois outro. Isso é impressionante. O meu relógio ganha ou perde um segundo a cada 2 meses. Estamos falando de relógios que só perderiam ou ganhariam um segundo em 100 milhões de anos. Esse tipo de situação, em que pegamos uma medida de tempo e substituímos por algo que achamos mais preciso, tem sido processo constante de reforma da física há centenas de anos. Mas não importa o quanto nossos relógios se tornem precisos, o tempo continua sendo um mistério. Relógios podem indicar que horas são, mas eles não são capazes de nos dizer o que é o tempo.
que estamos medindo exatamente? Quando os trens começaram a ser usados, o tempo passou a representar um problema peculiar. Naquela época, cada cidade tinha sua própria hora. Meio-dia era quando o sol estava a pino, mais ou menos. Pouco importava que horas eram em outra cidade. Para complicar ainda mais, os trens carregavam a hora da cidade de onde tinham começado a viagem. Se eu fosse de Paris para Genebra, estaria na hora de Paris o tempo todo, desde o começo. Mas se eu estivesse indo na outra direção, de Genebra para Paris, eu estaria na hora de Genebra. Quando mais linhas de trem começaram a aparecer e as horas diferentes se deslocavam cada vez mais, isso se tornou um pesadelo. A necessidade de coordenar relógios ao longo de uma grande distância tornou-se uma grande questão, especialmente quando as cidades eram ligadas por apenas uma linha de trem. E foi aqui que a história moderna do tempo começou. Eu gosto desse vídeo porque ele mostra que a coisa tem que ser útil. Não avança. O que avança é a necessidade daquilo ter alguma utilidade nas nossas vidas. A própria ciência caminha assim. Hein? Alguém já assistiu a um filme Quanto Tempo o Tempo Tem? Esse filme tem na internet. Eu acho que eu já vi, mas eu esqueço os Eu filmes. vi há muito tempo atrás, e agora, falando do tempo, me despertou a vontade de rever. Agora, pelo título, deve ser uma coisa. Eu me lembro que eu gostei muito, só que agora não lembro o que eu gostei. Então, sugiro Quanto Tempo o Tempo Tem. Vamos ver se a gente consegue ver e ver se por acaso traz também essas informações, não é? Interessante. Eu vou procurar o vídeo, vou procurar e põe, se tiver na internet, eu ponho o link lá no nosso grupo. Quanto tempo o tempo tem? Quanto tempo o tempo tem? Como é o nome daquele filme que o cara todo dia acordava e o tempo não tinha passado? Ele repetia. Mas aí as mesmas coisas. As mesmas também é interessante. Isso é muito bom. Mas Dia da Marmota. Dia da Marmota. O Dia da Marmota. O que acontece? Isso aí já são filmes que revelam as nossas angústias em relação ao tempo, né? A verdade é essa. Porque nós não estamos falando de uma coisa, nós estamos falando de uma coisa que a natureza é assim. E agora, como é que a gente lida com isso? O que a gente vai fazer com isso? Como é que a gente vai usar disso? E você vê quanto tempo se levou para até perceber que isso não tinha que ser feito organizado de uma outra forma, para que os trens não colidissem. Provavelmente deve ter acontecido alguma coisa por aí, realmente. Então, é complicado. É complicado, é muito complicado. E angustiante, né? Totalmente. Eu adorei o exemplo do trem. Os horários de Paris, os horários de Genebra. E tem o tempo também, se a gente pensar uma coisa também que sempre me chamou a atenção, é que as pessoas que tiveram experiências de num acidente ou alguma coisa, a vida passa em segundos todinha para ela, quer dizer, tem uma temporalidade diferente aí na psique humana, né? Dos sistemas aí, que são dados assim que a gente vai pegando. A própria que a gente coloca é subjetivo e tal, mas não é só uma questão abstrata, subjetiva, existe realmente, é o que a gente vai aos poucos ver. Bom, vamos lá, tem mais coisa aí do tempo. Oba, não entendo nada de tempo. O dia que você entender, você explica. Eu só sei que eu não tenho tempo para nada. É verdade.
relógios sincronizados tornava-se mais crítica, um jovem físico chamado Albert Einstein começava a trabalhar no escritório de patentes, em Berna, na Suíça. Era um camarote para todas as grandes invenções da época. As patentes mostravam novas formas de sincronizar os relógios, com a troca de sinais de telégrafo ou por ondas de rádio. A sincronização do tempo, o que é o tempo, como ele é medido, logo se tornaram o grande interesse de Einstein. Pouco tempo depois, Einstein iria sacudir o mundo com uma concepção radical sobre a natureza do tempo. Esses dispositivos mecânicos trouxeram uma inspiração súbita. Einstein percebeu que essas tentativas de sincronizar os relógios eram muito mais do que invenções criativas. Ele se deu conta de que elas revelavam uma profunda falha no nosso entendimento sobre o tempo. A maioria das pessoas vê o tempo de uma forma bastante simples. O tempo passa do mesmo jeito para todos, em qualquer lugar. É um senso comum estabelecido pelo pai da ciência moderna, Isaac Newton. O tempo simplesmente segue, e não há nada que podemos fazer a respeito. Por mais sensata que a concepção de Newton possa parecer, Einstein percebeu que ela não estava certa. Ele descobriu que o tempo pode correr a diferentes marchas. Por mais estranho que pareça, isso quer dizer que o tempo para mim pode não ser a mesma coisa que o tempo para você. A descoberta de Einstein pôs abaixo a concepção de Newton sobre a realidade. Einstein disse que o tempo não é apenas um rótulo para todo o universo. O tempo é vivenciado individualmente. O que Einstein nos deu foi uma imagem muito mais rica, na qual todos têm seu próprio tempo, que corre a seu ritmo particular. Não existe um só tempo no sentido de um tic-tac universal. Existem tempos. Einstein chegou a essa revelação chocante ao desvendar uma conexão oculta entre espaço e tempo. Einstein entendeu que há uma ligação profunda entre o movimento no espaço e a passagem do tempo. Falando de forma simples, quanto mais temos um, menos temos o outro. Para ver como isso funciona, vamos dar uma voltinha. Agora, estou indo para o norte a 100 km por hora. Isso significa que todo o meu movimento é em direção ao norte. Mas vamos entrar agora em outra estrada e ir em direção ao noroeste. Ainda estou a 100 km por hora, mas não estou avançando tanto em direção ao norte como estava há um minuto atrás. Isso porque parte do meu movimento para o norte foi desviado ou compartilhado com o meu movimento para o noroeste. Einstein percebeu que tempo e espaço estão ligados na mesma forma que norte e oeste estão ligados. E com essa ideia surpreendente, Einstein derrubou o senso comum de que o tempo corre do mesmo jeito para todos. O que eu quero dizer é que aquele cara ali diria que não estou me movendo de forma alguma. Mas eu estou. Posso não estar me movendo pelo espaço, mas estou me movendo pelo tempo. No final das contas, o ponteiro do meu relógio continua girando, enquanto estou parado. Ou seja, sem me movimentar no espaço, Einstein diz que o meu movimento é através do tempo. Mas veja o que acontece se eu andar em direção àquele cara. Estamos exagerando, mas porque eu estou em movimento, ele vai perceber o meu relógio indo mais devagar. Isso porque, na perspectiva dele, parte do meu movimento no tempo foi desviado para o meu movimento pelo espaço. E não é só o meu relógio. Se extrapolarmos esse efeito, ele veria meus movimentos, minha voz, tudo em mim ficando mais devagar.
Agora que parei de me mover, a passagem do tempo nos nossos relógios coincide de novo. Esta foi a descoberta-chave de Einstein. O movimento pelo espaço afeta a passagem do tempo. É desconcertante pensar que você e eu não concordamos quanto à medida do tempo. O tempo não é separado de nós, porque a minha medida de tempo dependeria de como estou me movendo ou de como você está se movendo. Isso não faz sentido. O tempo em si corre mais devagar para a pessoa que está se movimentando. Isso é incrível. Ninguém antes de Einstein imaginou que esse tipo de coisa pudesse acontecer. Isso foi exclusividade de Einstein. Por que nunca vemos isso no nosso dia a dia? Com as baixas velocidades com que nos movemos na Terra, o impacto do movimento no tempo é tão pequeno que não sentimos. Mas o efeito é real e pode ser medido. Para isso, tudo o que precisamos são alguns relógios atômicos e um avião a jato. Esse experimento foi realizado em 1971, quando cientistas voaram com um relógio atômico ao redor do mundo e compararam com um no solo. Como Einstein havia previsto, os dois relógios não coincidiam mais. A diferença era apenas de alguns bilionésimos de segundo, mas era uma prova real do efeito do movimento sobre a passagem do tempo. A teoria de Einstein foi testada muitas vezes e tudo se encaixa. Realmente é base para o nosso entendimento de como a natureza funciona. Esses efeitos que eram considerados obscuros e muito pequenos estão bem evidentes na tecnologia atual. Parece que a gente começa a entender, de repente, muda tudo. Eu entendi, mas não compreendi, não é? É porque para nós está acontecendo, mas é desprezível, é tão insignificante que a gente não nota. Mas tem seus efeitos. Mas se você começa a precisar de precisões mais precisas, né? A primeira coisa que a gente aprende na física, pelo menos que eu aprendi, né? A primeira aula que eu tive, quando entrei, logo na primeira matéria, assim, que uma coisa que me chamou a atenção, eu nunca... que a gente aprende é o que chama-se grau de precisão. As medidas, elas algarismos duvidosos. Então, por exemplo, quando eu ponho assim, eu medi tal coisa com 10,01. Esse 1 é duvidoso, ele pode ser 9, ele pode ser 8, ele pode ser 7. É um grau de precisão de 2 dígitos. No caso, a precisão é 1, o segundo é duvidoso. Aí eu quero aumentar a minha precisão. Aí eu vou pegar um instrumento que vai aumentar a minha precisão. Aí eu vou ter uma precisão de 3 dígitos. Aí vai dar 10,01, por exemplo. Poderia dar 2, mas vamos manter um 10,013. Aí eu garanto que até o 0 e o 1 é preciso, o 3 é duvidoso. Esse 3 pode ser 4, pode ser 5, pode ser... Então, a gente tem graus de precisão. Então, quanto melhor o instrumento, quanto mais sofisticado, quanto maior é o grau de precisão. Você viu que aquele instrumento, aquele átomo que mede, aqueles que eles criaram lá nos Estados Unidos, medir o tempo, ele perde um segundo em cada 100 mil anos, 100 milhões, sei lá quanto tempo ele falou lá, 100 mil anos, eu acho, sei lá. Né? E o nosso relógio perde mais. Quer dizer, o grau de precisão daquele instrumento, junto para medir, né, através do átomo de Césio, é fantástico para a gente. Né? A gente pode dizer que até a gente pode desprezar a imprecisão dele para o nosso dia a dia. Mas existe um grau de precisão. Então, isso me chamou muita atenção, porque a gente fica com a ciência exata, precisa, não tem nada. A matemática, ela se torna precisa porque ela é uma língua. Ela vai ter que retratar, através da matemática,
as coisas, os fenômenos que estão acontecendo, que ela está retratando. Mas os fenômenos não são precisos. Tem graus de precisão, tem graus de... Agora, é que nem eu falar cadeira. Cadeira tem que ser preciso naquilo que é uma cadeira. Então, eu falar x mais y igual a z, tem que ter uma precisão naquilo que aquilo está representando. É diferente de ser a natureza, os instrumentos que a gente tem, eles dão graus de precisão. Na física, a gente tem graus de precisão. E a matemática é a língua que a física usa para falar do que ela está vendo, dos fenômenos que ela está estudando. Tanto é que essa teoria do Einstein, da minha época, não dava na faculdade. Só tinha uma que dava, na minha não dava. Eu paguei por fora um professor para me ensinar. E eu aprendi ela toda na matemática. Eu já esqueci tudo, admito. Sem fazer mais um cálculo. Mas eu aprendi ela toda na matemática, porque é onde se fala. É a linguagem da física. Ô, Bia, uma pergunta talvez um tanto estúpida, que é o jeito que eu estou me sentindo no momento. Se eu faço uma viagem para, por exemplo, um país, Japão, 12 horas na frente. Eu estou lá no Japão, eu transpus o tempo, eu estou no futuro ou não? Não, você está no mesmo referencial que eu. Aí a diferença de fuso horário. É aquilo que o trem fez, é diferente, a história do trem. Veja bem. Mas lá é noite, aqui sim, é dia. Por causa do sol da Terra, como ele gira. Né? Mas o nosso, veja bem, isso é muito importante. Aí tem a ver com o espaço também. Não, presta atenção, isso é muito importante, porque muita gente confunde isso. Você não fez nenhuma pergunta absurda, não. Muita gente confunde isso. Esquece, são 8h30 da noite agora, né? Nós começamos aqui às 7h30 da noite. O meu relógio, o seu relógio, o relógio de quem está no Japão, passou 1 hora. É um intervalo de tempo, passou igual. Não importa se é de 7h30 às 8h30, se é de 5h30 às 6h30, se é de 9h30 às 8h30 de amanhã, como tem lugares que são 13, 14 horas de diferença. O importante é a passagem do tempo. Nós não estamos medindo o quanto houve a hora que está sendo agora. Então, agora, estamos todos na Terra medindo a mesma passagem do tempo. A diferença seria se lá no Japão, a 1 hora daqui, seria 1 hora e 2 segundos lá. Seria diferente, aí seria a diferença. Seria a diferença. Que é o que, na verdade, acontece de um modo geral, que quando você se movimenta, mas você volta, quando você volta, você se recupera, o outro quando se movimenta, mas é desprezível, porque é como ele diz, por que a gente não nota essas coisas? Porque é tão ínfimo. Alguém, quando você vai comprar um tecido para fazer uma roupa, né? Você vai ficar contando os milionésimos dos milímetros do metro. O cara pega um metro lá e corta. Porque aqueles milionésimos dos milímetros do metro é insignificante, é desprezível. Você pede o chorinho. Dá um chorinho, exatamente. Quando você vai construir uma mesa, a sua mesa, com certeza, a mesa que você está sentado, a cama que você está deitada, ela não é exatamente igual em todos os pontos. Mas é desprezível essa diferença a ponto que você nem sente. Mas se você pegar uma coisa de instrumento muito precisa, você vai ver que lá nos milionésimos dos milímetros, elas são diferentes. Só que, para que importa isso? Nada. Entendeu? Então, o que nós estamos falando aqui é do quanto tempo leva para fazer 1 hora. Quando ela disse lá que o cara lá passou aquelas 2 horas do relógio, se fosse pensar na cara da nave, que aquela astrofísica deu exemplo, né? O que ia acontecer? Ela ia sair, nós íamos estar aqui a 1 hora, mas para quem está lá, passaram-se anos.
Aí o intervalo não é uma questão do fuso horário, é uma questão da passagem do tempo é que passou mais devagar ou mais rápido. Então, o que eu entendi foi, se você pegar um avião com um relógio atômico, deixar um relógio atômico na Terra, e você viajar com aquele relógio atômico no avião, quando você chegar, vai ter milionésimos de segundo de diferença. Isso é a prova da teoria do Einstein. Isso, mas é a prova da teoria. Isso, como que eu digo, quem mora na altitude passa o tempo mais devagar, envelhece menos do que quem mora a nível do mar. Agora, isso é desprezível, por causa disso eu vou morar. Não vai, porque é desprezível, é desprezível. Olha, só se a gente for para a borda do buraco negro, aí lá não vai passar. Não, porque você que está lá, o tempo vai passar, não vai fazer diferença. Só faz diferença para quem está cá. Você vai ter que passar um tempo lá para voltar para cá. É como ela disse, para quem está olhando, está congelado, mas para quem está lá dentro, porque isso só é percebido na hora que encontra os dois sistemas. Isso é outra coisa que nós vamos aproveitar lá nos sonhos. Só é percebido na hora que encontra. Se eu nunca fosse ver, se esses caras que estavam lá no avião ficassem viajando a vida inteira, não ia se dar conta dessa alteração. Na hora que eles voltam, aí é que vai comparar as duas passagens do tempo, é que vai se dar conta que aquela passagem passou diferente. Que para um, o relógio andou só 60 minutos, e para o outro o relógio andou 360 dias de horas. Tem um seriado, um desses que passam, que é assim, eles tomam um avião e tem uma turbulência no avião, aí quando eles chegam, pousaram na cidade, está todo mundo esperando, porque ninguém sabia que aquele avião ia chegar, porque fazia anos que ele tinha desaparecido. Eles entraram em outra, exato. Em outra dimensão. Tem muitos filmes assim, mostrando, muito interessante. Entendeu, Marisa? Deu para entender? Não, eu entendi. Marisa ou Marisa? Marisa, você que perguntou a coisa do Japão. O negócio do Japão. Não. Mas eu vou ver o pôr do sol primeiro, né? Não, mas isso não tem a ver com a passagem do tempo, porque o relógio vai rodar igual. Tem a ver com a rotação da Terra. Sim, mas não, eu sei. Mas a questão do espaço? Não, a gente está no mesmo referencial. Marisa, pensa na hora que você tem que tomar teus remédios. Você chega no local, você fala, aí você olha no teu relógio, isso, o teu horário. Você fala, opa, eu já tenho que tomar remédio. Olha, eu esqueci de tomar hoje. Deixa eu te dizer uma coisa. Os relógios mais modernos, entendi já. Eles mostram a hora de vários lugares simultâneos. E quando é 3 horas aqui, é 4 horas lá, e vai ser 5 lá, e quando for 4, não muda, a relação de hora não muda, porque a passagem do tempo é a mesma. O relógio ele apenas marca o que o cara fala, ele marca o intervalo de algo. A localização é outra coisa. Isso é outra coisa. Nós não chegamos no espaço ainda, nós estamos no tempo. Ai, meu Deus. Estamos perdidos no tempo. Perdidos no tempo e no espaço. Ou achados, quem sabe, né? Vamos lá, vamos continuar. Eu acho que o espaço hoje não vai dar, não. Hoje é só o tempo mesmo. O espaço vai ficar para a semana que vem. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. A gente não dilatou o tempo, nem o espaço. Peraí, cadê? Pegar a pipoca para ver o filme, tá ótimo, tá adorando. Hã? A pipoca para o filme, tá ótimo. Cadê? Tá aqui. Agora é aqui, ó. Além do tempo, tá aqui é o terceiro.
Com a descoberta dessa ligação inesperada entre espaço e tempo, Einstein percebeu que ambos não poderiam ser considerados como coisas separadas. Quem quiser, porque aqui está editado, isso aí é enorme, viu? Pode olhar, além do Cosmos no YouTube, tem lá isso completo. É que eu editei, porque senão também tem muita coisa que para o nosso estudo não interessa, né? Mas é só pegar lá e tem. Se quiser, põe até o link lá no nosso grupo, eu vou botar, para quem tiver interesse em assistir. Embora. Espaço e tempo. Com a descoberta dessa ligação inesperada entre espaço e tempo, Einstein percebeu que ambos não poderiam ser considerados como coisas separadas. Espaço e tempo estão fundidos no que chamamos espaço-tempo. Einstein unificou a ideia de espaço e a ideia de tempo em uma estrutura de 4 dimensões chamada espaço-tempo. Essa fusão do espaço e do tempo levaria Einstein à concepção mais desconcertante de todas. A diferença precisa que vemos entre passado, presente e futuro pode ser apenas uma ilusão. Em nosso dia a dia, percebemos o tempo como um fluxo contínuo. Mas pode ser útil pensar no tempo como uma série de fotografias ou momentos. E podemos pensar em cada evento como o desdobramento de um momento em um momento e assim por diante. Se imaginarmos todos os momentos ou fotografias enfileirados, cada momento na Terra, cada momento em que a Terra gira em torno do Sol e cada momento por todo o universo, veríamos cada um dos eventos que já aconteceram ou irão acontecer. Todos os locais no espaço e cada momento no tempo, do nascimento do nosso universo, no Big Bang, há uns 14 bilhões de anos, a formação das estrelas na Via Láctea, a criação da Terra, 4 bilhões e meio de anos atrás, ao tempo dos dinossauros, até os eventos acontecendo na Terra hoje, como eu, trabalhando no meu escritório. Pensar o espaço-tempo dessa forma levou Einstein a derrubar nossa visão cotidiana de passado, presente e futuro. Para ter uma ideia, você tem que pensar sobre o conceito aparentemente simples de agora. Para mim, uma lista de coisas que considero estarem acontecendo agora pode incluir o ponteiro do meu relógio girando, meu gato pulando agora da janela, coisas acontecendo muito longe, como um pombo em Veneza levantando voo nesse instante, um meteoro atingindo a Lua, a explosão de uma estrela nos confins do universo. Estes e todos os outros eventos que eu acho que estão acontecendo no mesmo momento no tempo, mas em diferentes regiões do universo, constituem o que eu intuitivamente entendo como agora. Você pode visualizar todos em uma única fatia de espaço-tempo. Vamos chamar de fatia de agora. O senso comum diria que eu e todo mundo concordamos sobre o que está acontecendo, ou o que existe agora. Momento após momento, após momento. Quer dizer, todos concordamos sobre o que está em uma certa fatia de agora. Mas Einstein mostrou que, curiosamente, quando você leva o movimento em consideração, essa ideia de senso comum sobre o tempo vai por água abaixo. Para entender o que quero dizer, imagine o tempo como um pão. Einstein percebeu que, assim como há várias maneiras de cortar um pão em fatias, existem diferentes formas de cortar o espaço-tempo em fatias de agora separadas.
Isso porque, como o movimento afeta a passagem do tempo, alguém que está se movendo tem uma percepção diferente do que está acontecendo agora. Então ele vai cortar o pão em diferentes fatias de agora. As fatias vão estar em ângulos diferentes. Essa pessoa que está se movendo vai inclinar a faca e cortar as fatias em diferentes ângulos. Elas não serão paralelas às minhas fatias de tempo. Para ter uma ideia do efeito bizarro que isso pode ter, imagine um alienígena em uma galáxia a 10 bilhões de anos-luz da Terra. E aqui na Terra, o cara no posto de gasolina. Agora, se os dois estão parados, sem se mover um em relação ao outro, seus ponteiros giram do mesmo ritmo. E eles dividem a mesma fatia de agora, que corta o pão em ângulo reto. Mas veja o que acontece se o alienígena subir na bicicleta e andar em direção contrária à Terra. Como o movimento desacelera a passagem do tempo, seus relógios não estão mais no mesmo ritmo. E se os relógios não coincidem mais, as fatias de agora também não vão coincidir. A fatia de agora do alienígena vai cortar o pão em um ângulo diferente, em direção ao passado. Como o alienígena está andando de bicicleta em ritmo de passeio, sua fatia está com um ângulo minúsculo em direção ao passado. Mas em uma distância tão grande, esse ângulo resulta em uma enorme diferença no tempo. Sendo assim, o que o alienígena encontraria em sua fatia de agora, o que ele consideraria estar acontecendo agora na Terra, não incluiria mais o nosso amigo no posto de gasolina, nem mesmo o nosso amigo bebê 40 anos atrás. Surpreendentemente, a fatia de agora do alienígena teria voltado 200 anos na história da Terra. E agora incluiria uma parte do passado que consideramos distante, como Beethoven, terminando a Quinta Sinfonia. Mesmo a uma velocidade relativamente baixa, podemos ter tremendos descompassos na nossa rotulação do agora, o que acontece ao mesmo tempo se estivermos separados o suficiente no espaço. E se isso não fosse estranho bastante, a direção na qual você se move também faz diferença. Veja o que acontece quando o alienígena vira a bicicleta em direção à Terra. A fatia de agora dele está num ângulo em direção ao futuro. E isso inclui eventos que não acontecerão na Terra em menos de 200 anos. Talvez a tataraneta da tataraneta do nosso amigo esteja se transportando de Paris para Nova York. Uma vez que sabemos que o seu agora pode ser o que eu considero o passado, ou que seu agora pode ser o que eu considero o futuro, e o seu agora é tão válido quanto o meu, então entendemos que o passado tem que ser real, o futuro tem que ser real. Eles podem ser o seu agora. Isso significa que passado, presente e futuro são igualmente reais. Todos existem. Se você acredita nas leis da física, há tanta realidade no futuro e no passado como no presente momento. O passado não se foi e o futuro não é inexistente. O passado, o futuro e o presente estão todos existindo exatamente da mesma forma. Assim como pensamos que todo o espaço está aí, devemos pensar que todo o tempo também está aí. Tudo que já aconteceu ou que vai acontecer, tudo existe. Leonardo da Vinci, dando a pincelada final na Mona Lisa. A Declaração de Independência dos Estados Unidos. Nosso primeiro dia de aula. Até eventos que, da nossa perspectiva, ainda não aconteceram, como os primeiros humanos chegando a Marte. Com essa corajosa proposição, Einstein estilhaçou os conceitos mais básicos de como vivenciamos o tempo. Ele disse uma vez que a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão, por mais persistente que seja. Mas se cada momento no tempo já existe, então como explicamos a sensação muito real de que o tempo, assim como este rio, parece correr infinitamente?
Talvez fomos iludidos e o tempo não flui. Talvez o rio do tempo seja mais como um rio congelado. Cada momento travado para sempre no mesmo lugar. O exemplo mais nítido sobre como percebemos o mundo tem a ver com esse fluxo de tempo. A física faz uma violência radical com essa experiência cotidiana do tempo. Toda a nossa vivência do tempo está constantemente no presente. E tudo que conseguimos apreender é este instante. Não há nada nas leis da física que escolha um agora em detrimento de outro agora. As coisas só parecem estar mudando do nosso ponto de vista subjetivo. Da mesma forma que um filme inteiro existe em uma fita de celuloide, pense que todos os momentos já existem. A diferença é que no cinema, o projetor ilumina e seleciona cada quadro enquanto roda o filme. Mas nas leis da física, não há evidência de algo como uma luz de projetor que seleciona um momento ou outro. Nosso cérebro pode criar essa impressão, mas na realidade, o que percebemos como fluxo do tempo pode não ser mais do que uma ilusão. Aí não dá, né? Aí não dá. Aí ficou com... Uau! Cara, me perdi no meio. Para quem já conhece a teoria mais adiante, é um instante de agora. Porque, veja bem, você pensar num alienígena que está milhões... Porque isso só é válido para um alienígena que está milhões de anos-luz à frente, ou atrás, enfim. Né? Nós só temos o referencial aqui da Terra. Então, a gente tem que pensar aí no nosso... para pensar a mente humana, né? Não sendo, nós não estamos aqui sendo físicos, nós estamos aqui pensando a psique humana. Para pensar a psique humana, é o agora que nos importa. É um instante de agora que é o mesmo, porque nós estamos na mesma fatia de agora. E aí, Marisa, ficou claro para você que aqui no Japão, nós estamos na mesma fatia do agora. E é isso que nos interessa. Tudo que vivemos está na mesma fatia do agora. Se existem outros agoras... Então, esse futuro que já existe é só da perspectiva de um alienígena. De quem está não sei quantos milhões olhando, exatamente, porque para ele é a história do cara da nave que ela falou, que ele entrou numa nave, viajou à velocidade da luz... Lá foi para o buraco negro, para ele, quando ele volta, aí se encontra e precisa se encontrar, porque se não se encontrar, nunca vai nem saber, né? Se encontra e vê, puxa, a filha dele, que era bebê, já está velha, que não sei o que, não sei o que lá. Gente, isso aí é teórico, porque é prático, perdão, é teórico, prático, mas nenhum ser humano vive isso, porque nunca nenhum ser humano foi para a porta do negro, nunca foi... O que aconteceu comigo agora? Eu saí do ar. Eu volto. Aí eu achei engraçado, porque eu falei, nossa, falando de tempo vai ser interessante para mim. Eu volto, eu não estou naquele tempo. Eu perdi esse tempo. Eu não entendi o que você falou. Se eu tivesse ido, eu saí fora do ar. Né? Vocês estavam congelados. Era como a história que ela falou do cara quando está perto do buraco negro, ele congela. Não é? Quando eu volto, vocês estão falando outra coisa. Só que o teu relógio passou igual. Presta atenção. Passou igual. O teu relógio passou igual. Justo. Então, é isso sim, eu pensei nisso também. Então, eu estou no mesmo tempo, mas no espaço. Como é que eu vejo não, isso? Aí não, nós estamos no mesmo tempo e espaço. O que aconteceu é que na sua realidade você saiu do ar e voltou. O seu tempo e espaço passou igual. Só que para você aconteceu um agora diferente do nosso, vamos dizer assim. Aquela história, enquanto um gato pula, o pombo anda, uma explode, não sei o quê, o seu agora passou diferente do nosso e nos desencontramos por causa disso. Mas a passagem do agora foi o mesmo. E o agora... Eu poderia passar isso, vamos supor que eu realmente fui para não sei Se você viajasse para fora, aí quando você voltasse...
Aí a gente já estaria, tem aí, você pode fazer mil hipóteses, enfim, né, você entra no Pipe Mastrela e Eu ilustrei isso para mim, desculpa, eu ilustrei isso para mim, para eu poder entender. O que não pode, a ilustração para entender psiquicamente, tudo bem, é como eu disse, nós não estamos aqui fazendo física, nós estamos pegando esse fenômeno da natureza que a física nos ensina, né? Não é importar os conceitos da física para nós, não. A gente aprendeu que a natureza funciona assim. Tá, aprendemos isso. Então, o que a gente pode pensar isso no nosso campo? Essa é a ideia. Né? E como a gente pode pensar isso no nosso campo? Né? Essa que é a grande questão, porque a natureza é assim. Então, você está encontrando subterfúgio, eu acho que a gente faz isso mesmo, ficando procurando analogias, para poder entender essa coisa que é tão fora do nosso cotidiano, que a gente fica angustiado. Você sabe uma coisa que eu observava na física? A minha turma, nós começamos, o primeiro ano era junto com a matemática, né? Que era por turma, não era por crédito, era a mesma turma da matemática. Aí fazia, aí de cara tinha aquele cálculo diferencial integral, aquela coisa toda absurda, né? Mas o que acontece? A minha turma éramos 30 e poucos e nos formamos 6, tá? A turma da matemática, que passou pelo mesmo perrengue do primeiro ano, né? Porque o que é o primeiro ano, a matemática pouco, porque não passou em cálculo, não. Todo mundo passou ali. Só que todo mundo passou, não. Quero dizer que passou aquele primeiro ano, né? Daquele primeiro para o segundo, a física deu uma limpa e a matemática ficou. Isso me chamou a atenção. Eu falei, por quê? Se as matérias eram as mesmas, os interesses em tese eram mesmos, por que o pessoal da matemática não tinha essa... Isso foi em 1986, eu não sei como é que está hoje, né? Como é que o pessoal da matemática não debandou e o da física, a maioria não sobrou quase ninguém. Os 6 que passaram para o segundo ano formaram. E a matemática tinha lá os 40, sei lá, ficaram, sei lá, talvez uns 3, 4 saíram. Sabe qual foi a conclusão que eu cheguei? Empiricamente, não foi? A angústia que o estudo da física promove. Estou vendo. Eu quase que pirei, só não pirei porque fazia análise, porque era muita angústia. Você olhar isso tudo, ficar pensando isso tudo e ficar, sabe? A matemática não. Na aula lá, um dia na aula de cálculo, eu estava com uma pergunta para fazer, mas alguém se antecipou e fez a mesma dúvida que eu tinha. Ainda bem, porque quem levou fora foi a pessoa, não fui eu. A professora virou e falou assim, porque a pessoa perguntou assim, e se? Ela não deixou nem concluir. Ela virou e falou assim, aqui não tem se. Matemática não tem se. É a expressão. Na física, não. Na física, qual é o grau de precisão? O que é isso? Eu não sei o que é, mas a gente tem que lidar. Só fala assim. É outro universo, é outra forma de ver o mundo, de estar no mundo. Por isso que eu dei muito valor à transdisciplinaridade, desde lá que eu comecei a entender, quer dizer, depois é que eu comecei a nomear isso tudo, né? O primeiro momento foi muito empírico, porque essas mudanças, veja um olhar de um matemático, um olhar de um físico, um olhar de um psicólogo, né? É totalmente diferente. Esse cruzamento é que é enriquecedor. O olhar de um gato que me anda atrás de mim é enriquecedor, porque são olhares diferentes. E a gente poder fazer essas misturas, né, é que dá riqueza, na minha opinião. Uhum. Eu tinha separado uma... Eu vi uma para finalizar hoje, eu vou passar uma... a gente sempre, no nosso outro, passa uma música, né? Eu achei uma música, eu falei, eu vou passar essa música. Vou passar essa música. É ótimo. Quer ver? Depois a gente fala mais um pouco. Aqui.
A imagem também é muito bonita, porque é o espaço, né? Linda. Lindo. Essa música é uma beleza. Parece que é de um filme, né? É tão intuitivo. Como é que podia pensar o tempo separado do espaço? Não dá para pensar o tempo separado do espaço. Isso foi uma sacação do ar e era separado. Era considerado separado. E é intuitivo. A gente, quando anda, tenta pensar nisso, vivenciando, porque a física ela traz a partir da experiência, a partir da vivência, né? Então, se a gente anda, a gente sente. Realmente, nós estamos sentados aqui agora, o tempo nós não estamos parados. O tempo está passando, então nós estamos no movimento. Se o universo está, inclusive, em expansão, a gente pode pensar assim, nós estamos em movimento em relação ao cosmos, em relação a nós mesmos. E se a gente se levanta e se movimenta, a gente só pode se movimentar porque tem uma passagem do tempo, senão você está se movimentando num lugar, no tempo, que é junto, não tem como separar isso. Mas a gente trabalha conceitos como se fossem duas coisas separadas. A gente aprende separado, mas não são separados.
Apesar de essa descoberta já ter foi em 1905 que o Einstein propôs a restrita, a geral foi 15, 16. Que aí ele mostra o espaço curvo, aí tem uma outra história, que ele amplia, né? Você veja, a gente ainda não foi concebido da representação como juntos. A gente, para entender que espaço-tempo está junto, que é o contínuo espaço-tempo, que são dimensões que estão sempre juntas. Não dá para separar. E aí entra, voltando lá para Freud, ele construiu a teoria dele com o conceito de espaço e tempo como dois fenômenos que não se comunicavam, distintos. Aí ele põe o inconsciente como atemporal, sem tempo. Bom, alguma coisa mais? Não, eu estou acostumada a ver Einstein velho, né, com aquela língua para fora. Quando eu vi assim novinho, falei, nossa, interessante. Você está acostumada a vê-lo em todas as idades, naturalmente. Mas para mim, que não tem assim maior contato, interessante vê-lo jovem, né? Ah, sim, porque a gente só tem a imagem mais velha. Aquela imagem dele já velho, com aquela língua para fora. Bom, já tem muita coisa para ficar pensando durante a semana, né? Sentindo, né? Porque isso é para sentir. Para digerir. Digerir, Parabéns. Essas aulas estão sendo assim, sensacionais. Que bom. Extrapolou, hein? Extrapolou, garota. Ah, você sabe que na verdade, eu estava pensando, né? Eu estudo, né? À medida que eu vou, lá no fundo, vocês me estimulam a continuar estudando. Eu já enxerguei tanta coisa que eu nem estava enxergando e agora comecei a enxergar também, porque aí você vai, retoma, vem, vai, vem. É muito bom isso. Para mim é muito enriquecedor também. Por isso que eu digo que troca, sabe? A gente está trocando. Para mim não tem outro caminho. O caminho é esse. Troca. Energias que estão sendo aqui, não é? Também. Os olhares, né? Enfim, sem grandes pretensões, a não ser o do conhecimento mesmo, né? Chegar um pouco mais além, melhorar como gente. Eu acho que esse é o grande objetivo, melhorar como pessoa, né? Tentar, pelo menos, né? Se não conseguir, pelo menos tentei. E você veja que, falando de sentimentos, Einstein, que é considerado assim, né, o máximo para a época, tudo, ele emocionalmente ele parecia uma pessoa muito frágil. Na verdade, cientista é maluco, né? A Todo história cientista é doido. Ele era muito sensível, né? E tem aquele filme que eu assisti, esse filme eu assisti da vida dele, enfim, dos tempos que. Imagina um cara que enxerga isso. Numa época, cara. Uma faceta tão assim inacreditável e, por outro lado, um sentimento ainda a ser trabalhado. Né? Ele foi expulso de colégio, ele trabalhava em loja, em coisa de patente. Repare, o cara era um gênio. Bacana. Nossas homenagens. Nossas homenagens. E os dois foram simultâneos, né? Einstein e Freud, né? Eles chegaram a trocar cartas, mas nunca conversaram sobre as teorias, né? Também exigir demais, né? Aí não houve a transdisciplinaridade, porque se tivesse havido... Seria riquíssimo. Mas Freud conversaram mais sobre a guerra, né? Foi. A guerra. Foi. Não foi sobre as teorias, Duas cartas sensacionais. Uma dele e outra do Freud. Freud depois reconheceu a teoria de Einstein e admitiu... Eles morreram, não, nem deu. A gente mesmo começa a ter acesso. O YouTube, olha, para dar um seminário há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, era dificílimo, porque você não tinha esses recursos. Hoje em dia eu vou lá, pego, é fácil. Imagina explicar isso há 20 anos atrás.
Era uma loucura, nem PowerPoint tinha. Então, imagina, nem. Você vai lá, acha uma astrofísica falando, acha. Era retroprojetor. Era retroprojetor. É isso mesmo. Era. E hoje é muito sim, tem muito recurso para você passar. Mas tem que saber achar também, porque tem muita porcaria. Tem que saber achar. Mas para isso a gente conta com você, Beatriz. Bom. Essa pesquisadora. A busca. É isso aí, gente. Já são 9h10, tá bom. Então tá. Valeu, beijo. Semana que vem, espaço. Vai ficar todo mundo aqui, ai meu Deus. Haja cada dia mais confusa, mas eu gosto disso, eu gosto. Obrigada, Beatriz. Imagina, um prazer. Obrigada a vocês. Um beijo. Tchau, gente. Tchau, Beijo a todos. Tchau, Regina. Tchau, Marise. Tchau, Ana. Até amanhã.